Olá, bom dia, irmãos. Como está você nesta manhã? Hoje amanheceu um pouquinho frio, depois o sol veio, começou a esquentar tudo e já está Goiânia. É nossa Goiânia que o inverno parece que passa raspando e vai gelar, vai gelar lá em Anápolis, né? Então é isso aí. Nós estamos terminando hoje o nosso curso de Fundamentos da Fé e eu postei lá no grupo da classe de Fundamentos da Fé uma provinha bacana para você fazer. Não é para você fazer de memória, você pode usar a apostila, já está lá no grupo. Você deve responder e enviar para mim depois. Como nós estamos em julho, nós sempre fazemos aquilo que nós chamamos de classes únicas. E eu separei para falar neste inverno, que é o mês de julho, aqui em Goiânia, sobre a natureza evangelística da igreja. Esse material, ele não é exclusivamente meu, ele é baseado em um capítulo do livro do Dr. John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Esse aí. Esse livro ele é reeditado e republicado várias vezes. Essa aí, se eu não me engano, já é a terceira capa deste livro desde que ele foi lançado pela primeira vez lá no final da década de 80. É um livro que vale muito a pena ler se você quer conhecer um pouco sobre a igreja, pregação, evangelização pessoal, o que a igreja pensa sobre isso. Esse é um livro de leitura obrigatória. Muito bem, vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção, a tua graça sobre esse estudo dessa manhã. Que aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão online possam usufruir desse momento de crescimento. E que o vídeo gravado no nosso canal do YouTube possa alcançar mais pessoas no decorrer dos dias. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo, se você tiver acesso aí, a sua Bíblia. 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 a verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 a verso 9. A palavra do Senhor diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor para nós nessa manhã de domingo. Então, vamos caminhar. Recentemente que eu falo há 10 anos atrás, Reverendo Augusto Nicodemos publicou no seu blog, O Tempora, O Mores, uma mensagem intitulada Os Desigrejados, tratando da questão do crescente grupo de teólogos que pregam a possibilidade de uma vida cristã genuína sem necessariamente a participação em uma igreja local. No último censo de 2012, o número que mais cresceu no Brasil
foi o número dos desigrejados, aquelas pessoas que dizem que creem em Deus, mas não veem necessidade alguma de frequentar a igreja. Este grupo cresceu mais do que os ateus e cresceu mais do que os espíritas aqui no Brasil nosso. Ele é formado principalmente por gente que está saindo das igrejas, procurando um estilo de vida que eles chamam de cristã, sem qualquer compromisso com uma igreja local. Eu comprei também, na mesma época, um livro chamado Por que Você Não Quer Ir à Igreja? E eu comprei esse livro não por causa do título em si, mas por causa de onde ele estava sendo vendido e o fato de que o autor norte-americano não é comprometido com uma doutrina ortodoxa, mas de igrejas mais liberais. Foi fácil perceber isso na leitura dos 2 primeiros capítulos deste livro. Por que você não quer ir à igreja? E até onde eu li, labora na mesma linha do comentário do reverendo Augusto Nicodemos no que diz respeito ao artigo dele, Os Desigrejados. Em nossas classes únicas de julho, nós propomos trabalhar com a igreja sobre o tema natureza evangelística da igreja. Serão 4 estudos, daqui a pouco eu vou passar para vocês quais serão eles, apontando a vivência de adoração e testemunho como a principal estratégia de crescimento de uma igreja local. Nós cremos que esse estudo é necessário e pertinente porque cresce entre nós o número daqueles que, descontentes com a igreja, propõem uma vida sem igreja e achando que o nome disso é cristianismo. Escolhemos para ser o nosso guia, então, o excelente livro do Dr. John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, publicado pela editora ABU. E essa capa aqui, ela é encontrada na venda na Amazon, se você quiser procurar. Então, nós vamos tratar de 4 áreas da vida da igreja. Cada domingo, se Deus quiser, nós vamos tratar de uma delas. Hoje eu quero tratar sobre a igreja precisa compreender-se, a igreja precisa ter consciência da sua teologia, ou ela precisa entender quem ela é, e isso diz respeito à sua teologia. Domingo que vem, com a graça de Deus, a igreja precisa organizar-se, e aí eu quero falar um pouco sobre a estrutura da igreja. No outro domingo, a igreja precisa expressar-se. E aí eu quero falar sobre a mensagem, a pregação da igreja. E no último domingo, se Deus quiser, a igreja precisa ser ela mesma. Eu quero falar sobre a vida da igreja. Uma definição de evangelização que nós precisamos conhecer, ou que é proposta pelos anglicanos, foi proposta pelos anglicanos em 1988, diz que evangelizar é tornar conhecido em palavra e em ação o amor de Cristo crucificado, amor do Cristo crucificado e ressuscitado no poder do Espírito Santo, a fim de que as pessoas se arrependam, creiam e recebam a Cristo como seu Salvador e, em obediência a Ele, sirvam-no como seu Senhor na comunhão de uma igreja ou na comunhão de sua igreja. Nós sabemos que existem várias formas de evangelizar. Existe o evangelismo pessoal, como aquele que o Senhor Jesus praticou com a mulher samaritana ali do lado do poço de Siquém, o poço de Jacó. Está narrado em João, capítulo 4, verso 4 a verso 15. Existe o evangelismo de massas, como aquele que foi praticado por Pedro em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, ou por Paulo na sua primeira viagem missionária em Atos, capítulo 14, verso 14 a verso 18. E existe também o evangelismo pela igreja local, que acontece no dia a dia da igreja, que envolve não só programações, mas também o corre-corre do dia a dia, os seus encontros com seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, suas amigas aqui e ali e acolá. Tudo isso precisa ser conhecido por nós. Quando nós falamos de evangelismo pessoal, desde que Jesus ofereceu água, a água da vida à mulher samaritana lá no poço de Jacó, e desde que Filipe assentou-se ao lado do etíope em sua carruagem para anunciar-lhe as boas novas de Jesus, Atos capítulo 8, verso 26 a 35, o evangelismo pessoal tem tido impecáveis precedentes bíblicos.
Ainda é nosso dever, sempre que surge uma oportunidade, em espírito de humildade, compartilhar Cristo com aqueles parentes, amigos, vizinhos e colegas que ainda não o conhecem. Falar de Jesus é uma obrigação de cada cristão. Cada cristão é um missionário que deve anunciar a Cristo a seus amigos, seus parentes próximos, aqueles a quem servem na sua vida profissional e tudo mais. A evangelização de massas, a pregação de um evangelista para multidões ou para um grupo de pessoas, também tem sido uma das estratégias utilizadas pela igreja através dos séculos, visivelmente abençoado por Deus. A desgraça em que têm caído alguns televangelistas americanos e até mesmo brasileiros nos últimos tempos não contradiz o fato de que devemos usar do método de colocar um pregador diante de uma multidão para falar de Jesus. Além do mais, o próprio Senhor Jesus proclamou as boas novas do reino para as multidões da Galileia. O mesmo fez o apóstolo Paulo aos pagãos de Listra em Atos 14 e aos filósofos de Atenas em Atos 17. E Wesley e Whitefield na Inglaterra e na América no século XVIII pregavam para as pessoas que estavam saindo do seu trabalho na entrada da noite ao ar livre, de tal forma que às vezes pregavam para 15 mil, 20 mil pessoas com os rostos sujos de carvão, porque estavam saindo do seu trabalho antes de ir para as suas casas. Alguns biógrafos de Whitefield dizem que era comum aquelas pessoas com o rosto negro das minas de carvão e filetes brancos de lágrimas que desciam do seu rosto ao ouvir o evangelho, limpando a fuligem do carvão que estava nas suas faces. Ainda hoje, evangelistas privilegiados de muitas nacionalidades pregam efetivamente para enormes multidões, mesmo sabendo que o seu ministério depende da cooperação ativa de igrejas e cristãos de uma igreja local. E por todo o mundo existem pastores e leigos que levam a sério a sua pregação, conscientes de que em suas congregações sempre haverá tanto não cristãos como cristãos nominais que precisam ouvir o evangelho, arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus. A igreja local também deve estar envolvida nessa questão do evangelismo pessoal e do evangelismo para grupos. Muitas das nossas programações são feitas para alcançar esse fim. Não obstante, não obstante, pode-se dizer que a evangelização através da igreja local é o método mais normal, natural, produtivo de se divulgar o evangelho hoje. Há duas razões principais para nós recomendarmos que uma igreja local seja ativamente evangelística. O primeiro é a própria Bíblia Sagrada, o que está escrito nas Escrituras a respeito do evangelismo pessoal e de grupos. A primeira delas encontra-se na Escritura Sagrada. Então, segundo o apóstolo Pedro, a igreja é ao mesmo tempo um sacerdócio real, o texto que nós lemos no começo, destinado a oferecer sacrifícios a Deus, ou seja, a sua adoração. Hoje em dia não oferecemos mais sacrifícios de ovelhas, cabritos e bois em altares dentro dos templos. O nosso sacrifício é sacrifício de louvor, é sacrifício de adoração, é o sacrifício vivo da entrega das nossas vidas ao serviço do Senhor. A nossa adoração também é sacrifício a Deus, no sentido de que estamos entregando e apresentando as nossas vidas a Ele, para que Ele disponha de nós como achar mais apropriado e sábio. O texto diz que nós somos uma nação santa. Santidade no sentido de que fomos separados por Deus e para Deus, a fim de cumprir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas pessoais. Nós somos uma nação santa que divulga os louvores de Deus, seja o testemunho, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 a versículo 9. Além disso, estas responsabilidades da Igreja Universal se desenvolvem em cada igreja local. Toda congregação cristã é chamada por Deus para ser uma comunidade que adora e que testifica do Evangelho do Senhor Jesus. Com efeito,
cada um desses dois deveres envolve necessariamente o outro. Se nós adoramos verdadeiramente a Deus, reconhecendo e adorando o seu infinito valor, somos igualmente impelidos a torná-lo conhecido dos outros, a fim de que eles também possam adorá-lo. Assim, a adoração conduz ao testemunho, e o testemunho, por sua vez, produz adoração em um círculo constante dentro da vida da igreja. Nós, quando nos reunimos no templo, nos reunimos para adorar a Deus. E enquanto fazemos, testemunhamos Jesus e evangelizamos as pessoas. E nós evangelizamos as pessoas para que elas, juntamente conosco, adorem ao Senhor Jesus Cristo e o conheçam. Assim, a teologia bíblica e estratégia prática combinam-se para fazer da igreja local o agente primordial da evangelização. Mas se a igreja local quiser levar a efeito o papel que lhe foi designado por Deus, primeiro ela tem que preencher 4 pré-requisitos. Ela precisa compreender-se, ela precisa voltando aqui, ela precisa compreender-se, o que diz respeito à sua teologia, ela precisa organizar-se, o que diz respeito à sua estrutura, ela precisa expressar-se, ela tem que dar atenção à sua própria mensagem, e ela precisa ser ela mesma, ela precisa ter plena consciência de quem ela é, qual a sua vocação e por que ela tem o formato que tem e serve a Deus do jeito que serve. Então, nós falamos da palavra e nós falamos da estratégia. A palavra é a base para que nós possamos ir ao mundo falar de Jesus. E a estratégia, ela nunca pode ignorar aquilo que a própria palavra diz e ensina para nós. Então, vamos nos concentrar um pouco mais nessa questão de que a igreja precisa compreender-se. Não devemos nos desculpar por começar pela teologia, pela doutrina. Muitas igrejas encontram-se enfermas porque têm uma falsa imagem de si mesma. Elas ainda não chegaram a entender nem quem elas são, a sua identidade, nem para que foram chamadas, a sua vocação. Todos nós sabemos que para a saúde mental é importante que se tenha uma autoimagem bem acurada das pessoas pessoalmente. E o que vale para as pessoas na sua individualidade, vale também para as igrejas. Hoje em dia, prevalecem pelo menos 2 falsas imagens com relação à igreja. Primeiro, que a igreja é como se fosse um clube religioso ou um cristianismo introvertido. A primeira delas é o clube religioso, ou um cristianismo que é fechado, voltado para si mesmo, tímido ou introvertido. Segundo essa visão, a igreja local lembra, de certa forma, o clube local, com a diferença de que o interesse comum entre os seus membros é Deus e não as atividades sociais, como Rotary, como essas coisas desse sentido. Ou um clube como o Goiás Atlético Clube ou o Vila Nova Esporte Clube, onde aqueles que são mantenedores têm como objetivo as questões sociais relacionadas, no caso do futebol, os campeonatos, nos casos dos clubes sociais, aquilo que eles fazem. Eles se consideram pessoas religiosas que adoram fazer coisas juntos. Pagam suas mensalidades e com isso sentem-se no direito de gozar certos privilégios. O importante para eles é o status e as vantagens de serem membros do clube, e às vezes nós tratamos a vida na igreja do mesmo jeito, sem nenhuma diferenciação. William Temple, um teólogo antigo, declarou certa vez que a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe para o benefício dos seus não membros. Nos clubes sociais que existem por aí,
Todos investem dinheiro para o benefício do clube e dos direitos que as pessoas acham que vão ter com isso. E algumas pessoas frequentam a igreja, entregam seus dízimos e suas ofertas na igreja, tratando a coisa chamada igreja do mesmo jeito, como se eles estivessem fazendo um investimento simplesmente para o seu benefício. No entanto, a igreja ela existe para a proclamação do evangelho, para a glorificação do nome de Deus. Portanto, todo o nosso investimento ele não é simplesmente visando um retorno individual para nós mesmos, mas é para a grande causa da evangelização do mundo, para o crescimento do evangelho, para que o nome de Deus se torne conhecido das pessoas. Agora, ao invés disso, encontram-se completamente introvertidos, voltados para dentro, como uma unha encravada. Na verdade, Temple exagerou um pouco, pois os membros da igreja têm uma certa responsabilidade uns para com os outros, certo? Claro que têm. Como atestam muitos textos que têm aquelas expressões uns aos outros, por exemplo, que aparecem em versículos do Novo Testamento: amai uns aos outros, fortalecei uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai uns aos outros, não mintais uns aos outros. Então, nós temos muitas responsabilidades uns com os outros dentro da igreja, mas observe que o foco do Novo Testamento não é simplesmente fazer para os outros a fim de ganhar para mim, mas fazer para os outros servindo a Deus acima de tudo. Pode haver retorno, e sempre há, mas pode não haver retorno, como o Senhor Jesus que se entregou à morte na cruz para colher bem depois para a eternidade. No entanto, ali ele sofreu muito. E às vezes nós não estamos dispostos a enfrentar esse tipo de questões. Nossas responsabilidades, ou melhor, nossa responsabilidade primordial, no entanto, é a nossa adoração a Deus e não a nossa missão no mundo, como muitas vezes a gente vê. Uma das grandes polêmicas do mundo missionário relacionado à teologia é para que a igreja existe? Algumas pessoas dizem que a igreja existe para fazer missões. Missões é a razão da existência da igreja. Nós, calvinistas, não concordamos com essa expressão. Não porque ela esteja errada, mas porque ela está mal colocada. Ora, muito mais importante do que a evangelização é a adoração e o serviço a Deus. John Stott, em outro local, em outro livro, ele comenta de forma muito contundente, e na minha opinião acertada, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar e a igreja for levada para viver a eternidade com Deus, a evangelização acabará ali. Depois do juízo final, não existirá mais evangelização. Depois do juízo final, só existirá adoração. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus por gozá-lo para sempre. Então, na vida da igreja, a adoração ela vem antes da evangelização, não excluindo a evangelização, não abafando a evangelização, simplesmente porque ela tem a precedência. Nós evangelizamos as pessoas para que as pessoas glorifiquem a Deus. Nós evangelizamos as pessoas para que elas façam parte, junto conosco, da grande comunhão do povo que adora e serve a Deus. É interessante, às vezes, como algumas pessoas na igreja ficam melindrosas no culto, porque acham que tudo tem que ser feito pelo e para o visitante não crente. Não. Nós fazemos para Deus, e o visitante não crente, ele vem para conhecer a Deus, arrepender-se dos seus pecados e fazer o que a gente está fazendo. Nós não vamos deixar de servir a Deus em primeiro lugar para que o visitante esteja confortável na igreja. O desconforto do visitante é exatamente para que ele mude, para que ele se entregue a Deus. É claro que isso não quer dizer que nós vamos ser pessoas mal educadas, ranzinzas e que não hospitaleiras. Não é nada disso. Mas é que a nossa hospitalidade ela é intencional. O nosso serviço é intencional. As nossas boas-vindas são intencionais. Nós recebemos as pessoas nos nossos cultos, nos nossos templos, na hora da adoração, para que elas se juntem a nós na adoração
arrependendo-se dos seus pecados, entregando suas vidas a Jesus, como nós fizemos ou não fizemos. Então, esse é o primeiro grande erro da igreja contemporânea. Ela é introvertida, ou ela faz só para si mesma, ou ela perde de vista a quem ela está adorando e a quem ela está servindo em primeiro lugar. Um outro problema que a igreja enfrenta é a chamada missão secular ou cristianismo sem religião. No extremo oposto dos clubes religiosos, aqueles que só fazem para si mesmos, encontra-se a missão secular ou cristianismo sem religião. Foi na década de 60 que certos pensadores do século passado, que certos pensadores cristãos ficaram compreensivelmente irritados com aquilo que, na sua opinião, se constituía em egocentrismo eclesiástico da igreja. Essa lhes parecia tão incorrigivelmente absorta em suas próprias questiúnculas internas que eles acharam melhor abandoná-la e ir embora. E foram viver um cristianismo sem religião. Essa questão de desigrejados, ela não é nova, ela tem ondas dentro da vida da igreja. Como arena de serviço divino, eles trocaram a igreja pela comunidade secular. E aí inventaram o conceito do cristianismo social, ou o cristianismo secular. Já não lhes interessavam mais os cultos de adoração, diziam, mas somente servir ao próximo. Assim, tentaram desenvolver um cristianismo sem religião, substituindo os cultos de adoração pela missão, o amar a Deus por amar ao próximo e o orar a Deus por ir ao encontro das pessoas. E agora, 70, 80 anos depois disso, como deveríamos avaliar este movimento? Certamente temos de admitir que o desagrado deles pela religião egoísta estava correto. Muita gente vive uma religião egoísta mesmo. Essa semana eu tive discussão no Facebook com um pastor presbiteriano que diz que os presbiterianos não fazem nada, mas eu tinha lido na página do Facebook dele que ele, com a igreja dele, estava fazendo trabalho social. E aí ele disse, não, mas não foi a igreja que fez, quem fez foi uma associação que eu criei. Mas a associação que ele criou foi com todos os membros da igreja, gente da igreja que quis entrar na associação. Então é a igreja. A gente só não quer admitir porque não foi usada a estrutura eclesiástica. E às vezes não é usada a estrutura eclesiástica porque nós não temos unidade dentro da própria vida da igreja. Então as pessoas resolvem fazer por conta própria e vão aliciando, a palavra é essa mesma, aliciando outros para poder trabalharem junto com vocês, mas não estão trabalhando por uma questão de amar, estão trabalhando por uma questão de raiva de uma estrutura da igreja que eles não sabem lidar com ela por falta de maturidade. Então, o conceito de um cristianismo sem religião foi uma reação exagerada e desequilibrada à estrutura da igreja na década de 60, na década de 50 do século passado. E está sendo do mesmo jeito agora, porque as pessoas estão perdidas, fazendo afirmações e mais afirmações contra a estrutura da igreja e colocando no lugar os seus próprios pensamentos e conceitos. Todo dia aparece um novo fazendo isso na televisão, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Não temos o direito de confundir adoração e missão. Não podemos confundir e também não podemos separar demais uma coisa da outra. Mesmo que, como já mostrei aqui, cada um deles tenha a ver com o outro. Há sempre um elemento de missão na adoração e de adoração na missão, e nós temos que sustentar os dois juntos em equilíbrio, sem tensão. Os dois, contudo, não são sinônimos, porque se voltam para públicos diferentes na hora de anunciar todo o desígnio de Deus, que é a sua palavra. Até porque nosso maior problema não tem sido nem a adoração e nem a missão, mas como fazer os dois andarem juntos em comunhão uns com os outros. O pessoal que gosta de missão anda para um lado,
pessoal que gosta de adoração e de teologia anda para o outro lado e fica emburrado uns com os outros. Não, nós temos que unir forças. E existem pontos de equilíbrio na própria Escritura que nos mostram como fazê-lo. As pessoas são mais conscientes de seus direitos e menos responsáveis por seus deveres. Esse é o nosso tempo. Isso atinge a vinda de comunhão da igreja frontalmente, porque a cobrança do pecado do outro se esconde na minimização do nosso próprio pecado. Perdão e graça são amordaçados pela polícia secreta do nosso egoísmo e da cautela com o outro irmão. As pessoas lutam hoje em dia por liberdade e igualdade, mas evitam lutar por fraternidade. Embora a tolerância que o mundo prega não é a tolerância que os cristãos pregam, não devemos nos omitir e nos afastar uns dos outros, mas aprender a fazer como a igreja fazia no início, ganhar pessoas para Cristo através do amor ao próximo, especialmente pelos irmãos na fé. A tolerância pós-moderna do nosso tempo se baseia na apatia, na falta de paciência com o próximo, na falta de sentimento, de solidariedade, de cuidado, de interesse para com o próximo. A tolerância do cristianismo se baseia no amor para com o próximo. Nós não precisamos mudar a verdade para praticar amor. Nós precisamos perseverar na verdade para que o amor seja eficaz. Existe um grupo de pessoas que cuidam de pessoas transtornadas, drogadas e viciadas que chama amor exigente. Não abre mão do amor, mas não abre mão de que a pessoa que está caída na sarjeta tome a decisão de mudar e peça ajuda. Existe uma dupla identidade no cristianismo que nós precisamos. Cada cristão precisa ter consciência dela para saber como se comportar na vida de uma igreja local, que é a terceira forma de se compreender a igreja. Ela combina o que há de verdade em ambas imagens errôneas, vistas anteriormente, e reconhece que nos cabe a responsabilidade tanto de adorar a Deus como de servir ao mundo. É a dupla identidade da igreja, ou o chamado cristianismo encarnado. Nós somos, pastor Leonan usa a expressão ser um peregrino. Nós somos peregrinos. Nós somos cidadãos de dois reinos, deste mundo terreno e do reino celestial. E nós vivemos este mundo aqui, ou neste mundo aqui, com os valores da vida eterna do reino de Deus. Portanto, nós precisamos ter consciência dessa dupla cidadania e entender como que Cristo fez, sendo ele enviado do céu para viver na terra, como ele glorificou a Deus em cada coisa que ele fez, em cada palavra que ele disse, em cada atitude que ele tomou, servindo as pessoas, porque ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. E assim, dessa forma, glorificou o Pai, glorificou o Senhor nosso Deus. Essa dupla identidade quer dizer que a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus e, ao mesmo tempo, é enviado de volta ao mundo a fim de testemunhar e servir. Essas são, de fato, duas das marcas clássicas da igreja. De acordo com a primeira, a igreja é santa, separada para pertencer a Deus e para adorar a Deus. Conforme a segunda, a igreja é apostólica, ela é enviada ao mundo em sua missão. Apóstolo quer dizer enviado. Nós somos apostólicos no sentido de que Deus nos enviou ao mundo para pregar o evangelho. Não podemos dizer que a igreja é convocada por Deus para ser nós podemos dizer que a igreja é convocada por Deus para ser simultaneamente santa, diferente do mundo, e mundana, não no sentido de assimilar os valores e padrões do mundo, mas no sentido de entender que ela vive neste mundo, participando de tudo que nela acontece. Então nós dizemos que a igreja é mundana, entre aspas, no sentido de que ela está no mundo.
E o Senhor Jesus disse: olha, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E o Senhor Jesus disse: olha, das riquezas de natureza iníqua, fazei amigos, para que eles possam vos receber nos tabernáculos eternos. Nós evangelizamos principalmente por meio da amizade. Não há nenhum problema em você ter amizade com pessoas que não sejam crentes, pessoas do mundo. O problema é se essas pessoas é que governam a amizade de vocês. Porque a nossa amizade, ela é sim intencional, é para que as pessoas conheçam Jesus. Não tem como você ser cristão e não apresentar Jesus no seu testemunho, no seu linguajar, na intencionalidade das suas palavras e das suas ações. Ninguém jamais demonstrou tanto quanto o próprio Senhor Jesus Cristo o que significa essa santa mundanidade. Sua encarnação é a perfeita encarnação dessa mundanidade. Por um lado, ele desceu ao mundo e assumiu a completa realidade da nossa humanidade. Ele se encarnou. Tornou-se um conosco em nossa fragilidade, expondo-se às tentações, comungou com gente comum que se juntava ansiosamente ao seu redor. Ele aceitou todo mundo sem desprezar ninguém que o procurasse. Identificou-se com as nossas tristezas, nossos pecados, nossa morte. Contudo, ao misturar-se livremente com gente como nós, ele nunca sacrificou, nem comprometeu sequer por um momento a sua própria identidade e a sua unicidade, a sua personalidade, a sua identidade. Ele vivenciou a perfeição da santa mundanidade no sentido de que, ao viver no mundo, ele viveu de maneira santa. E esse é o desafio da igreja, viver no mundo de maneira santa. E agora ele nos envia ao mundo, assim como ele mesmo foi enviado por Deus ao mundo, João capítulo 17, versículo 18, 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como participou do nosso mundo, nós também precisamos participar do mundo das outras pessoas, o mundo dos seus pensamentos, tentando compreender os mal entendidos do evangelho que há no mundo, o mundo dos seus sentimentos, procurando empatizar com as suas dores, os seus sofrimentos, as suas enfermidades, o mundo do seu dia a dia, vivenciando a humilhação de sua situação social, seja de pobreza, de desabrigo, de desemprego, de discriminação, discriminação racial, discriminação social, discriminação de sexo. Todas essas coisas nós precisamos aprender, como cristãos, a ultrapassá-las, a quebrá-las, a ir além para poder mostrar o amor de Deus que mora nos nossos corações. João Crisóstomo, que foi um pastor sírio da época, por volta do ano 400 depois de Cristo, ele aprendeu exatamente isso após retornar de sua vida de eremita no deserto. O eremita é aquele que vivia sozinho no deserto. Ele achava que precisava viver uma vida de maior santidade, então ele foi morar numa caverna nos arredores de Antioquia da Síria, lá perto de Damasco. Mas ele vivia tão mal e comia tão mal que ele adoeceu e precisou voltar para a cidade. Voltou tão magrelo e adoecido para que ele não morresse. E quando ele voltou, então, depois de morar por 6 anos em uma caverna, a fim de orar, dedicar-se a Deus, fugir dos pecados do mundo, ele decorou a Bíblia inteira, mas adoeceu. Adoeceu perigosamente. Ao retornar para Antioquia, a fim de tratar-se, foi logo eleito pregador da igreja devido ao seu profundo conhecimento das Escrituras. Depois se tornou seu grande pastor, de modo que a cidade inteira vinha aos cultos para ouvi-lo pregar, e ele pregava por 2 horas. Quem reclama do meu sermão de 50 minutos, como é que ia aguentar o sermão do João Crisóstomo? Agora, ele era um grande orador, ele falava e as pessoas ficavam atentas, e naquela época não tinha banco na igreja, todo mundo assistia aos cultos de pé por 2 horas. Ele encantava por suas pregações positivas do Novo Testamento, especialmente dos evangelhos, e por sua dedicação amorosa aos pobres da cidade.
Certa vez recebeu 12 monges pedindo pousada e apoio para sua vida monástica. Surpreendentemente, ele, que já tinha sido um monge eremita, ele lhes disse que sua consagração monástica nada tinha a ver com o evangelho, porque os impedia de viver no mundo e praticar o segundo grande mandamento, que era amar ao próximo. Quem se afasta do mundo se afasta da possibilidade, da oportunidade de praticar o segundo grande mandamento, que é o de amar o próximo como a si mesmo. Michael Hansen, num livro antigo, expressou isso muito bem ao dizer que nós afirmamos e recomendamos a fé somente na medida em que saímos e participamos com amorosa simpatia das dúvidas daquele que duvida, das questões daquele que questiona e da solidão daqueles que perderam o caminho. Mas essa penosa entrada no mundo dos outros não deve ser empreendida à custa de nossa própria integridade cristã. Nós somos chamados para manter intactos os padrões de Jesus Cristo na nossa conduta. Raramente, no decorrer de sua longa história, a igreja conseguiu preservar essa dupla identidade da santa mundanidade. Ou ela foi mundana demais, ou ela tentou ser santa demais, e nos dois casos, ou ela se fechou, ou ela se perdeu nas coisas do mundo. Pelo contrário, sua tendência é oscilar entre os dois extremos. Às vezes, supervalorizando a sua santidade, a igreja se afasta do mundo, negligenciando assim a sua missão. Outras vezes, superenfatizando a sua mundanidade, ela se adapta ao mundo, assimilando as visões, os valores deste, negligenciando assim a sua santidade. Mas para cumprir a sua missão, a igreja precisa atender com fidelidade a ambos os chamados de santidade e de viver no mundo, e preservar ambas as partes da sua identidade, o fato de que ela vive no mundo, mas ela pertence ao céu. Vamos concluir. A missão surge, portanto, da doutrina bíblica de que a igreja está no mundo. Se nós não formos a igreja, o povo santo, separado de Deus, nada teremos a dizer, pois estamos comprometidos. Se por outro lado não estivermos no mundo profundamente envolvidos com a sua vida e sofrimento, não teremos ninguém a quem servir, porque estamos ou estaremos isolados. Nós somos chamados por Deus para ser ao mesmo tempo santos e mundanos, mundanos entre aspas. Viver uma santa mundanidade, não um santo mundanismo. Vamos tentar fazer uma diferença entre mundanidade e mundanismo. Mundanismo é as ideias pecaminosas que o mundo vive e que tenta introduzir dentro da vida da igreja. Agora, mundanidade é o fato de nós vivemos a encarnação de Cristo, seguindo o seu modelo, o seu exemplo, para servir as pessoas com integridade, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos fazer algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, pensar sobre a igreja, compreender a igreja precisa entender doutrinariamente quem ela é, implica em 3 aplicações. Primeiro, um chamado ao estudo que forma convicções e ações. Nós somos chamados para ser e fazer. Não é só para ser, não é só para fazer. O nosso modelo é Cristo, que foi e fez, que é e faz. E somos os seus discípulos, os seus seguidores. Enquanto hesitarmos em tomarmos a nossa cruz e segui-lo, nós não poderemos chamar a nós mesmos de cristãos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e dia a dia me siga. Nós somos chamados para ter convicções. Convicções bíblicas no mundo que não sabe o que fazer. Ainda que seja muito cheio de conhecimento. Então, ouça esse chamado. Estude, leia, aprenda, invista no seu crescimento doutrinário. Participe das escolas dominicais. Separe horário e tempo para crescer espiritualmente. Segundo,
Nós recebemos de Deus um chamado à participação responsável e fraternal. Sair da igreja é desobediência a Cristo, que é a cabeça da igreja e que é o cabeça da igreja. Quando você se torna um desigrejado, você está querendo sair do corpo. A Bíblia chama a igreja de o corpo de Cristo. Não querer viver dentro da igreja é abrir mão dessa comunhão. Eu fico muito preocupado com irmãos que saem de uma igreja e vão frequentar a outra e sequer pedem para ser arrolados. E às vezes eu fico preocupado com isso porque parece que a única preocupação é aquela questão de estar ah, legalmente ligado à igreja e que, portanto, pode ser disciplinado. Ué, o fato de você não estar legalmente ligado à igreja e fizer coisa errada, acha que você estará livre da disciplina de Deus? Não estará. Pior, ao não reconhecer a disciplina que poderia ser aplicada pela liderança eleita da igreja, para zelar pelo bem da igreja, você está menosprezando a palavra de Deus que diz que você deve ser comprometido. A igreja é corpo de Cristo. Não menospreze a palavra de Deus. Participe responsavelmente da vida da igreja e participe fraternalmente da vida da igreja. Participe legalmente e participe da comunhão, da vivência, da convivência, dos apertos, dos arroxos, mas também das vitórias, das alegrias, das comemorações da vida da sua igreja local. Nós precisamos aprender a fraternidade. E nós começamos aqui dentro, onde que a gente tem modelos e fórmulas de fraternidade no convívio de uma igreja local. Terceiro, nós recebemos então um chamado ao equilíbrio doutrinário e prático. Não é encher a cabeça de doutrina e não fazer nada. Não, é encher a cabeça de doutrina e fazer isso descer para o coração e nas nossas mãos para a gente cuidar das pessoas. Aprender a refletir antes de fazer. Aprender a fazer depois de refletir. Aprender e não procrastinar decisões importantes. Procrastinar aquela atitude de deixar para depois. Depois a gente conversa. Depois a gente vê isso. Agora não dá. Não, não procrastine. No seminário, os alunos que mais têm dificuldade de concluir o curso no tempo são os alunos procrastinadores, que vivem atrasando a entrega dos seus trabalhos. Procrastinar é sempre ruim para nós. Deixar para depois é sempre ruim para nós. Aprender a respeitar opiniões, fazer como Cristo fazia, obedecer e imitar o Senhor Jesus cada dia. Então, a natureza evangelística da igreja diz que nós precisamos compreender quem é a igreja, o corpo de Cristo. Por que ela está aqui? Para que ela está aqui? Qual a relação verdadeira, genuína e prática entre adorar, pregar e servir? Tudo isso está entrelaçado. Uma coisa não nega a outra. Uma coisa não pode ser feita sem enxergar a outra, mas tudo deve ser feito com equilíbrio, com a bênção de Deus, com a graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos terminando esta lição, quase 1 hora, um tempo bom. Se você tiver perguntas, pode colocar aí no chat. Depois a gente, na abertura da aula de domingo que vem, eu começo respondendo as perguntas que você vai fazer. Eu estou olhando aqui no chat